Vez ler com você o livro de Atos, o capítulo 2, o versos 42 e 47. Será o texto da nossa meditação nessa noite. Atos 2, 42 a 47. Já lemos, inclusive, mas eu quero uma vez mais lê-lo da seguinte forma. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e partiam com todos, segundo cada um havia a sua necessidade. E perseveravam unânimes no templo, dia após dia, partindo pão em casa, comendo juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo, e todos os dias acrescentava-lhes o Senhor aquela igreja. Deus continua ministrando ao nosso coração, falando conosco, porque é maravilhoso, Deus, servir ao Senhor. Em nome de Cristo, amém e amém. Irmãos, estamos perante o quadro de uma igreja organizada. E quero que você entenda que a igreja modelo, que muitos têm como igreja modelo, a igreja de Atos, eu não vou discordar de você, é uma igreja organizada. A igreja de Jesus, ela é organizada. Ela tem princípios, ela tem ordem, assim como dizia Paulo, como disse Paulo, a igreja de Jesus caminha em ordem e caminha em decência. Estamos perante uma igreja que tinha o seu princípio litúrgico. Se você prestar bem atenção no texto, talvez você pense, pastor, eles estavam no momento de Santa Ceia. Concordo com você, é fato. Estava ali o pão, estava ali o vinho, estava ali a oração, estava ali o povo. Sobretudo havia temor no coração daquele povo. Estamos diante de um quadro de uma igreja ministerial. Em meio a algumas coisas que vamos fazer esse ano aqui na igreja, um dos exercícios que nós teremos será o de olhar para esse texto e perceber aqui o ministério de oração, o ministério de louvor, de evangelização, de ação social, ministério de acolhimento, ministério de ensino. Estamos perante uma igreja organizada. E é assim que caminha a igreja do Senhor. Mas estamos também diante de uma igreja marcada pela experiência com Jesus, marcada pelo crescimento, marcada também, meu irmão, minha irmã, pelo espírito de missão. O culto acontecia, ótimo, o povo gostava. Eu às vezes fico olhando para o nosso momento de louvor, né? A igreja parece que vai decolar, glória a Deus por isso. Mas querido, há um desafio a partir daqui. Amanhã é segunda-feira. E a pergunta que eu vou te fazer é: qual será o seu comentário no trabalho? Alguns vão dizer: e aí, você viu? Flamengo campeão da Taça Guanabara, você viu? Outros vão dizer: mas meu irmão, eu quero convidar você amanhã no trabalho, dizer: eu tive um culto maravilhoso, onde Deus falou meu coração, onde eu aprendi com o Senhor, onde eu ceei com o Senhor, onde eu confessei meu pecado, onde eu me comprometi em ser testemunha viva do Evangelho, onde eu ouvi da palavra de Deus, eu ouvi os cânticos, eu ouvi as orações, eu ouvi ali um tempo de comprometimento. Querido irmão, irmã, e a igreja de Jesus é de fato esse espaço onde eu e você aprendemos de Cristo, aprendemos para Cristo, aprendemos com Cristo, mas aprendemos também a testemunhar o amor desse Deus. E eu confesso a você com muita tranquilidade que os ensinos da igreja primitiva são essenciais a nós nos nossos dias. Nós nunca vivemos um tempo onde havia uma necessidade de homens de Deus e mulheres de Deus como temos vivido.
gente comprometida com o Evangelho, gente que viva o Evangelho, gente que pregue o Evangelho. De fato, irmão e irmã, essa igreja de Atos 2 é a igreja que eu e você temos que ser. Não quero aqui te jogar na parede e dizer que você não é, por favor. Mas é preciso que a igreja de Cristo viva determinadas verdades, as quais esse mesmo Deus me fala, te fala e nos fala. Irmão, irmã, em meio à nossa caminhada, nós nunca vemos um tempo onde determinados assuntos nos leve como igreja a pensar e repensar e sermos de fato desafiados e desafiadas a evidenciar esse Cristo que muda, que molda, que transforma, que salva. Queridos irmãos e irmãs, chama a sua atenção. Nós tivemos aí, quem é crente há mais tempo, né? Eu tive a alegria de nascer no lar evangélico e crescer, vendo algumas coisas acontecendo. E eu me lembro dos anos 80, e olha, gente, quando eu falo essas coisas, você não baixa a sua cabeça não. Eu sei mais ou menos quantos anos você tem, viu? Não entra nessa não, que você não é novinho assim também não é tão novinho assim não, viu? Nos anos 80, havia lá os chamados atletas de Cristo, né? Aquele povo, estava lá o Marcelinho Carioca, fazia um gol com a faixa Jesus. O cidadão estava surfando e vinha com a camiseta escrito Jesus te ama. Irmãos e irmãs, como o Evangelho de Cristo Jesus ganhou visibilidade nessa época? Como ganhou notoriedade nessa época? E hoje, talvez por essa notoriedade, talvez pela visibilidade que ganhou os crentes da época, o Evangelho chegou a muitas pessoas. E muitas pessoas se converteram a Jesus Cristo. Talvez você não saiba, mas um pouco mais de um terço da população brasileira se diz evangélica, crente em Jesus Cristo. Ah, pastor, glória a Deus, estamos crescendo, dando um passo a mais. Está certo. Mas me chama a atenção, meu irmão, essa crescente do Evangelho, crescente de igrejas. Mas me chama a atenção que também cresceram ao longo dos anos o número de ladrões, o número de estupradores, o número de assassinos, o número de outros tantos criminosos. E olhar para o país e não, que bom, 35% da população brasileira é evangélica. Há até quem diga, olha, temos condições de eleger um presidente. Misericórdia, meu irmão. Ao mesmo tempo, nós temos em torno de população carcerária aproximadamente 900 mil pessoas. É muita gente. É muita gente. Isso nos leva a pensar que evangelho é esse que a igreja tem pregado e não tem trazido transformação na vida de A, B, C. Que evangelho é esse que é tão visível, tão notório, tão perceptível, tão politizado, mas que não transforma ninguém, não chama a atenção de ninguém. E às vezes, meu irmão, às vezes minha irmã, não atrai ninguém. Se do seu lado aí há espaço que cabe alguém aí no banco que está sentando, lembre-se
você pode mudar essa realidade. A igreja primitiva não aceitava para si, que o dia acabasse e uma alma não se convertesse a Jesus Cristo. A igreja primitiva não admitia que o dia terminasse e uma pessoa não conhecesse a Jesus Cristo. John Wesley, fundador do movimento metodista, dizia que todos os dias, em todas as horas, era uma oportunidade para que o Evangelho de Cristo Jesus fosse pregado. Irmãos, chama-nos a atenção quando nós entendemos que o Evangelho vivenciado por 35% da população brasileira não muda nada, não salva nada, não cura nada, não impacta nada, não muda ninguém, não salva ninguém, não transforma ninguém, não mexe com ninguém. A gente comenta de tudo durante a semana, mas eu quero que você responda para você mesmo. Quantas pessoas você convida para vir ao culto? Eu quero que você responda para você mesmo. Pastor, eu tenho 10 anos de igreja. Me lembro de um caso desse, numa igreja onde eu pastoreei, que um irmão bateu no peito e falou: pastor, nós somos criativos, né, nas nossas conversas. Eu lembro de um moço que falou: pastor, eu estou aqui há 40 anos, 50 anos, e se o senhor é o pastor da igreja, eu me tenho como guru dessa igreja. Eu olhei e falei: mesmo? E aí alguém fez a seguinte pergunta: nesses seus 50 anos de vida com Jesus, quantas almas você ganhou para Cristo? Quantas pessoas você orientou a orar? Quantas pessoas perceberam que você era de fato servo de Deus? Ah, irmãos e irmãs, o evangelho fora de Cristo, ele é apenas notícia. Evangelho fora de Cristo é apenas conto de fada. O evangelho fora de Cristo é apenas mais uma conversa. Mas quando de fato esse evangelho é direcionado, tem a graça e a unção de Deus, meu irmão, por onde você for, por onde você passar, as pessoas vão olhar para você e perceber em você homem de Deus, mulher de Deus, gente que de fato abre a boca e tem o que dizer. Vidas se curam, vidas conhecem a Cristo, vidas saem de perto de você impactadas pelo amor de Jesus Cristo. Irmãos, como é bom quando nós conversamos com alguém, esse alguém nos traz paz. Ah, meu irmão, como é bom quando nós conversamos com alguém e nos sentimos acolhidos por esse alguém. Como é bom, meu irmão, conversarmos com alguém e nos entendemos entendidos por esse alguém. Como é bom, meu irmão, quando nós falamos com alguém e saímos ali dispostos a encarar um dia, uma semana, um tempo novo em nossas vidas. Quero ser bem objetivo, nós temos a Santa Ceia ainda hoje, mas eu quero aqui chamar a sua atenção e dizendo de apenas duas situações as quais faziam que a igreja primitiva crescia. A igreja primitiva era uma igreja empreendedora. Essa palavra hoje está muito em voga, né? Empreendedorismo, e nos vários ramos da sociedade. Empreendedorismo comercial, industrial,
Mas pouco se fala do empreendedorismo missionário. Pouco se fala. E empreendemos, irmãos. E empreender é preciso. Empreender, meu irmão, é necessário. Empreendemos quando olhamos a rua onde nós estamos e entendemos que ali nós podemos plantar a graça de Deus, o amor de Deus. Empreendemos, meu irmão, quando o bairro entende que a nossa casa, que a nossa igreja é de fato uma família, onde ali eu sou acolhido, onde ali eu sou entendido, onde ali há pessoas que se comprometem comigo, onde ali eu sou amado. Empreendemos. Eu quero aqui louvar a Deus por essa igreja. Em meio aí o tempo que estamos vivendo, tivemos a oportunidade de visitar um setor público aqui da prefeitura, onde falaram muito bem da nossa casa, muito bem da nossa igreja. Meu irmão, isso também é empreender, isso também é testemunhar, isso também é evidenciar a vitalidade do Evangelho. Empreender, meu irmão, é preciso. Empreender, meu irmão, é necessário. Em segundo lugar, eu chamo a sua atenção para que você entenda que a igreja crescia, porque de fato ali havia um tempo onde o povo assumia compromissos com Jesus. Eu fico triste quando nós falamos de compromisso e as pessoas às vezes sempre têm uma saída, uma escapatória, né? Mas é preciso, meu irmão, porque não há conversão sem comprometimento com o reino de Deus. Eu sou servo de Deus, mas não sou comprometido com esse Deus. Como? Então, como é servo? E exercitamos o nosso compromisso quando nós trabalhamos para o reino de Deus. Eu louvo a Deus pelo tempo que nós trabalhamos, pelo tempo que temos trabalhado. Louvo a Deus, irmãos, porque naquele sábado pela manhã você podia ficar em casa dormindo e bater bola e pescar, fazer tricô, crochê. Veio para a igreja participar de um dia de multirão. Meu irmão, isso é trabalhar. E todos trabalharam. Glória a Deus por isso. Mas trabalhamos também, meu irmão, quando nós investimos na obra do Senhor. E eu quero ser bem claro nesse momento. Trabalhamos, investimos, empreendemos, quando eu e você dizimamos a Deus. Vale a pena lembrar que dizimar é ato de experiência com Deus, é ato de sensibilidade à voz de Deus. Dizimar, meu irmão, minha irmã, é ato de obediência a Deus. Dizimar, meu irmão, é o ato também de fazer a missão, porque o seu dízimo chega aonde você não pode chegar. A sua oferta chega aonde você não pode chegar. Trabalhamos para o Senhor. E a igreja primitiva trabalhava. Trabalhamos, meu irmão, quando nós testemunhamos a vitalidade desse evangelho. E convido você a trabalhar para o Senhor, a falar para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu vizinho, para o seu amigo, para a sua amiga: olha, eu conheço parte da grande família de Deus, e nós nos reunimos para louvar e bendizer o nome de Jesus. Mas está conosco. Está conosco. Ah, meu irmão, minha irmã, a igreja primitiva era uma igreja que empreendia, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que testemunhava, era uma igreja que investia, e a consequência era uma igreja que crescia. Mas eu quero terminar chamando a sua atenção
para que você entenda que a igreja primitiva também era uma igreja onde o povo tinha vida comum. Vida comum. E vida comum era vida de comunhão. E na vida de comunhão, meu irmão, a sua dor é a minha dor. A sua alegria é a minha alegria. E eu me tenho como privilegiado em poder ser um motivador da parte de Deus para a sua vida, para que você seja feliz, realizado, pleno e testemunhe a vitalidade, a força do Evangelho de Deus. A igreja primitiva crescia, porque havia pessoas comprometidas com o Senhor da igreja. A igreja primitiva crescia, porque havia ali pessoas dispostas a trabalhar para o Senhor da igreja. A igreja primitiva crescia, porque havia ali um povo onde 90% era de transpiração, mas havia ali um povo com 100% de inspiração, sobretudo no Senhor. A partir daqui, meu irmão, eu quero que você leve essa palavra para casa, sobretudo entendendo que Deus é contigo, entendendo que Deus é contigo, entendendo que você é instrumento de Deus no seu falar, no seu fazer, no seu agir, no seu ser. Que amanhã e durante a semana, em todas as oportunidades, aproveite para falar do grande amor de Deus para as pessoas que estão do seu lado. Feche seus olhos, eu quero orar por você.